Deus estabeleceu o seu relacionamento contigo para fazer-te feliz e nada do que faças que não compartilhe o seu propósito pode ser real. E assim nós começamos o vídeo de número 149 da série de estudo do livro de texto do U100, um curso em milagres. E hoje nós vamos estudar a seção 4, os dois retratos, do capítulo 17, o perdão e o relacionamento santo. E esta sessão nós vamos dividi-la em 2 vídeos, por ser bastante extensa. Então vamos à leitura desta sessão. Deus estabeleceu o seu relacionamento contigo para fazer-te feliz, e nada do que faças que não compartilhe o seu propósito pode ser real. O propósito atribuído por Deus a qualquer coisa que seja é a sua única função. Devido à sua razão para criar o seu relacionamento contigo, a função dos relacionamentos veio a ser para sempre a de fazer feliz, entre aspas, e nada mais. E este nada mais está em itálico. Para cumprir essa função, tu te relacionas com as tuas criações, assim como Deus com as suas. Pois nada do que Deus criou está à parte da felicidade. E nada do que Deus criou quer outra coisa senão estender a felicidade, como fez o seu Criador. Qualquer coisa que não cumpra essa função não pode ser real. Então vamos a alguns comentários sobre este parágrafo. Veja como que é totalmente diverso daquilo que vivemos em nossos relacionamentos. O que ele quer dizer? Que a função dos relacionamentos é para nos fazer felizes. E ele ainda coloca-se e nada mais. E é isso que nós vivemos em nossos relacionamentos. E ele diz que a vontade do Criador é que nós sejamos felizes e estendemos essa felicidade como o Criador a estende. E qualquer coisa que não cumpra essa função não pode ser real. E aqui ele encerra dessa forma. Então, nós não estamos vivendo algo real, pois aonde está a nossa felicidade? Se todos estão buscando ela, se estão buscando é porque não o encontraram. Nesse mundo é impossível criar. No entanto, é possível fazer feliz. Eu tenho dito repetidas vezes que o Espírito Santo não quer privar-te dos teus relacionamentos especiais, mas apenas transformá-los. E nós já comentamos sobre o que são esses relacionamentos especiais em outros vídeos. E tudo o que isso significa é que ele vai restaurar neles a função que lhes foi dada por Deus. Qual é essa função? Para que nós possamos ser felizes. A função que tu lhes deste, claramente, não é a de fazer feliz,
mas o relacionamento santo compartilha o propósito de Deus, ao invés de ter como objetivo substituí-lo. Cada relacionamento especial que fizeste é um substituto para a vontade de Deus e glorifica a tua, em vez da sua, ou seja, de Deus, devido à ilusão de que elas são diferentes. Então, aqui é que está a nossa ilusão, que nós achamos que temos uma vontade própria que seja diferente da vontade de Deus. E ele aqui, começa enfaticamente dizendo que nesse mundo é impossível criar, mas é possível fazer feliz. E como que é essa condição? É que o Espírito Santo possa restaurar a função em nossos relacionamentos para os quais eles foram criados, que é que nesses relacionamentos nós sejamos felizes. O que não ocorre no relacionamento baseado em nossa própria vontade, quer seja a vontade do ego. Fizestes relacionamentos muito reais, mesmo nesse mundo. No entanto, não os reconheces porque elevaste o seu substituto a uma predominância tal que, quando a verdade te chama, como faz constantemente, respondes como um substituto. Cada relacionamento especial que tenhas feito tem como seu propósito fundamental o objetivo de ocupar a tua mente de forma tão completa que não ouças o chamado da verdade. E aqui é algo que nós sequer temos consciência do que esses relacionamentos especiais significam na nossa vida. Eles são, aqui, a nossa prioridade. E isso faz com que esses relacionamentos ocupem a nossa mente de forma tão completa que não podemos ouvir o chamado da verdade. Então, a nossa concentração dentro desses relacionamentos nos cega para ver a verdade. Esses relacionamentos nos cerceia a nossa liberdade, nos fragmenta em escolhas, vamos dizer assim, apertadas entre pessoas que nós consideramos como especiais, em detrimento ao resto de nossos irmãos, como aqueles que estão, segundo a nossa concepção, próximo a nós, que nos são queridos. Esses são merecedores de nosso amor. E os outros nós tratamos como se fossem
estranhos. E aí está toda a divisão dentro da sociedade que nós conhecemos. Em certo sentido, o relacionamento especial foi a resposta que o ego deu à criação do Espírito Santo, que foi a resposta de Deus à separação, pois, embora o ego não tivesse compreendido o que tinha sido criado, estava ciente da ameaça. Todo o sistema de defesa que o ego desenvolveu para proteger a separação contra o Espírito Santo foi em resposta à dádiva da qual Deus a abençoou e, através da sua bênção, permitiu que ela fosse curada. Essa bênção contém dentro de si a verdade a respeito de todas as coisas. E é verdade que o Espírito Santo está em íntimo relacionamento contigo, porque nele o teu relacionamento com Deus é devolvido a ti. O relacionamento com ele nunca foi rompido, porque o Espírito Santo nunca esteve separado de ninguém desde a separação. E através dele, todos os teus relacionamentos santos foram cuidadosamente preservados para servir ao propósito de Deus para ti. Então, enquanto o ego cria o relacionamento especial, o Espírito Santo pode abençoá-lo dentro de uma consciência mais ampla, dentro do amor impessoal, que não vê separação. O que quer dizer isso? Se nós pudéssemos ver naqueles seres que nós identificamos como especiais, seja a sua esposa, o seu filho, o seu neto, qualquer ser que você identifica como especial, se nós neles pudéssemos ver a sua verdadeira essência, a face de Cristo neles, aí está o trabalho do Espírito Santo. Pois no momento em que isso é visto em todos, não só naqueles seres especiais, e principalmente em você. Você identifica com a sua própria realidade espiritual e cósmica, onde não há nenhuma separação. Ele é que diz: o Espírito Santo está em íntimo relacionamento contigo, porque nele o teu relacionamento com Deus é devolvido a ti. O relacionamento com ele nunca foi rompido, porque o Espírito Santo nunca esteve separado de ninguém desde a separação. Uma separação hipotética que aconteceu somente na nossa mente. Então, nós estamos dispostos a aceitar a condução de nossos relacionamentos especiais a cargo do Espírito Santo, que fará
que dentro desses relacionamentos os transforme entre seus participantes que estão sempre em conflito, em cabo de guerra, para que os torne felizes esses relacionamentos e que ali habite a paz entre seus participantes e que isso possa ser estendido a toda a humanidade. Veja o significado disso. Em vez de contemplarmos, validarmos a separação em algo estreito, familiar, nós dissolvemos esse núcleo baseado no egoísmo em algo maior, em algo universal, em que todos são reconhecidos pela realidade espiritual e crística que todos são. Isso não podemos fazer por conta própria, mas isso será e é realizado pela vontade superior, que aqui chamamos de Deus, do Espírito. O ego está sempre alerta à ameaça, e a parte da tua mente na qual o ego foi aceito, e a parte da tua mente na qual o ego foi aceito, então o ego foi aceito em uma parte da mente. Está muito ansiosa para preservar a própria razão, tal como a vê. Ela não se dá conta de que é totalmente insana essa pequena parte. E tens que reconhecer exatamente o que significa isso, se quer ser restaurado à sanidade. Nós temos que reconhecer que essa pequena parte nossa é totalmente insana. É só olharmos os resultados que colhemos em nosso dia a dia. E todas as suas defesas são tão insanas quanto o que pretendem proteger. Então, se nós estamos protegendo essa pequena parte, nós estamos sendo mais insanos do que possamos imaginar. Estamos protegendo a própria insanidade. E achando que aquilo ali é a realidade. Meu Deus! A separação nada tem em si mesma. Nenhuma parte, nenhuma razão, entre aspas, e nenhum atributo que não seja insano. E a sua proteção, entre aspas, é a parte dela tão insana quanto o todo. Agora preste atenção. O relacionamento especial, que é a sua forma principal de defesa, portanto, não pode deixar de ser
insano. Vixe, aqui, como diz o outro, a porca torce o rabo. Então, o que nós estamos vivendo em nossos relacionamentos é uma verdadeira insanidade. E nós temos que reconhecer isso. Se nós não reconhecermos isso, não há saída, pois vamos querer defender isso o tempo todo, como faz a sociedade a nível coletivo. Todos nós queremos defender vamos dizer assim, máscara desses relacionamentos, rotulamos como relacionamentos de amor, mas para nós aqui, que já identificamos aquilo que está rolando neles, o próprio ensinamento contido nesse texto diz que nós estamos ocultando o ódio, estamos ocultando a vingança, estamos ocultando as mágoas, estamos ocultando os desentendimentos, os conflitos, tudo abrigado sobre a face de um falso amor. E ninguém quer desmistificar isso. Olha o que ele diz aqui. O relacionamento especial é a sua forma principal de defesa, portanto, não pode deixar de ser insano. É a estratégia utilizada para o ego para permanecer como real em nossas ilusões de amor, que em grande parte este amor é confundido como sacrifício. Agora tens apenas um pouco de dificuldade em dar-te conta de que o sistema de pensamento que o relacionamento especial protege não passa de um sistema de delusões, o que estávamos mencionando. Reconheces, pelo menos em termos gerais, que o ego é insano. É claro. O que ele vai nos apresentar no final é a morte. Entretanto, o relacionamento especial ainda te parece de algum modo, entre aspas, diferente. Contudo, nós olhamos para ele muito mais de perto do que para muitos outros aspectos do sistema de pensamento do ego que tens estado mais disposto a abandonar. Enquanto esse permanece, não abandonará outros, pois esse não é diferente deles. Retém esse e terá retido todos. Então, o que ele quer dizer aqui? Enquanto nós acreditamos nesses relacionamentos como algo real, enquanto nós os defendemos, nós não temos como abandonar a ilusão. O que ele diz aqui? Que o Espírito Santo olha mais perto do que para muitos outros aspectos
do sistema de pensamento do ego que tens estado mais disposto a abandonar. Então, são certos sistemas que nós teríamos mais facilidade de abandonar, de desapegar. Mas ele fala, enquanto esse permanece, que é a nossa atração, a nossa validação pelos relacionamentos especiais, não vamos abandonar outros, pois esse não é diferente deles. Retens esse e terá retido todos. E aqui parece ser um radicalismo, mas não. Não há como, dentro da ilusão, dentro do ego, validar algo e não outro aspecto dentro do próprio ego. Seria da seguinte forma: tudo que o ego nos apresenta é ilusório. Tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui é ilusório. Enquanto isso não for constatado, nós vamos na realidade, a ilusão. Por isso que é dito que o despertar não deixa pedra sobre pedra. Todas as nossas crenças, as melhores e as mais positivas, elas são desfeitas. Pois todas elas estão baseadas na separação. E para que essa ilusão seja erradicada, a ilusão da separação tem que ser curada em nossa mente pelo Espírito. Percebe isso? Não há cura fora de nós. A cura está no desfazer dessa separação que nós a validamos por nos considerar um indivíduo isolado e separado de tudo. Veja onde está a raiz daquilo que se julga separado. É essencial reconhecer que todas as defesas fazem exatamente aquilo do qual pretende defender. Quanto mais nós queremos defender de algo, mais nós atraímos aquilo que nós estamos querendo nos defender. Olha como é que o paradoxo das coisas. E nós não percebemos isso. A base subjacente à sua efetividade é o fato que oferecem o produto da qual pretende defender. É o que nós acabamos de dizer. Quanto mais você rejeita algo, quanto mais você tenta defender de algo, mais esse algo vai se aproximar de você. O que defendem é colocado nelas para ser mantido em segurança. E à medida que operam, é isso que trazem a ti. Toda defesa opera dando dádivas, e a dádiva sempre é uma miniatura do sistema de pensamento que a defesa
protege, montada em uma moldura dourada. A moldura é muito elaborada, toda guarnecida de joias, profundamente esculpida e polida. O seu propósito é ter valor em si mesma e distrair a atenção daquilo que ela contém. Mas a moldura sem retrato tu não podes ver. As defesas operam para fazer-te pensar que podes. Então aqui ele está começando a entrar no título do texto, os dois retratos. E nós encerramos parte deste vídeo neste parágrafo 7. E ele vai continuar a dizer quais são esses dois retratos, em que a moldura é elaborada para nos distrair. O que quer dizer isso? É que as aparências, o mundo externo, nos distrai da essência e do conteúdo daquilo que é verdadeiro. Então, em próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a este tema. Espero encontrá-los num próximo vídeo. Até lá!